Olá pessoal, bom, vamos então dar início a esse módulo falando sobre discrepância de membros inferiores, tá? Ou seja, os nossos pacientes que apresentam as pernas curtas. Hoje aqui eu vou falar um pouquinho da parte da origem dessas pernas curtas, da classificação delas em perna curta falsa e perna curta verdadeira, começar a falar um pouquinho aqui sobre os artigos, o que a gente tem publicado hoje em dia a respeito deste assunto, falar também de avaliação e tratamento, tá? Então vamos lá, vamos falar com calma em cada detalhe, porque é um tema realmente complexo, tá? Que a ciência ainda não tem tantos artigos publicados, artigos de boa qualidade ainda a gente não tem na literatura. Vou falar um pouquinho aqui. E vou falar sobre o meu ponto de vista em relação à avaliação e o tratamento destes pacientes. Começando então, só para classificar um pouco, situar um pouquinho, perna curta é uma alteração muito comum em nossos pacientes, na população em geral. Cerca de 90% da população apresenta uma perna mais curta do que a outra, tá? E desses 90%, em torno de 60% tem essa diferença maior do que 5 milímetros, tá? Então, é frequente isso no nosso consultório, tá? A gente receber pacientes que têm essa diferença, mas nem sempre a gente precisa tratar. Então, vou tentar esclarecer bem esses pontos aqui hoje com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, o que os artigos, os estudos hoje em dia, o que se tem de artigo publicado sobre este assunto, tá? Existem alguns artigos, tá? Mas, no geral, não são artigos com uma qualidade metodológica muito boa. Não são aqueles artigos que a gente possa bater o martelo e falar, nossa, eu vou seguir isso daqui porque foi um artigo muito bem feito e tudo mais. Não. O que a gente tem hoje em dia na literatura? Vamos lá, vamos dividir esses artigos em dois grupos, tá? O grupo dos artigos observacionais e o grupo dos artigos experimentais. E o que seria, na verdade, essa diferença e qual a importância de diferenciar esses dois artigos? Quando a gente fala de um artigo que quer propor um tratamento para o paciente, ou seja, aquele artigo que vai fazer uma intervenção e vai dizer se aquela intervenção funcionou ou não, esses artigos precisam ser artigos experimentais, principalmente aqueles artigos que a gente conhece como ensaio controlado aleatorizado, tá? Por que precisam ser esses? Porque esses ensaios controlados aleatorizados que vão testar a eficácia de uma terapia, de um tratamento, de uma intervenção. Os outros artigos, os observacionais que eu vou falar também, eles são artigos que não testam um tratamento. Eles testam prevalência, incidência, fator de risco, mas não testam um determinado tratamento para aquela patologia. Então, por isso que eu quis dividir muito bem em dois tipos. Esses experimentais, tá? Que vão falar sobre o tratamento da perna curta, a forma de tratamento e a melhora que o paciente teve ou não. E existem os outros observacionais, que vão falar sobre qual que é a prevalência na população, qual que é o fator de risco de ter uma perna curta ou não. A gente tem que classificar isso bem, porque um estudo observacional não serve para propor tratamento. Para dizer qual é o melhor tratamento, precisa ser o experimental, os ensaios controlados aleatorizados, tá? De estudos observacionais, a gente tem alguns modelos desses estudos, que são os estudos transversais, estudos caso-controle, estudos longitudinais, né, os coortes. E esses estudos, eles buscam nos dar qual que é a prevalência daquela perna curta numa população, qual que é o risco que aquela perna curta pode gerar para um paciente, tá? Então, o que a gente tem hoje em dia publicado em relação a esses estudos observacionais, que não tratam, não é em relação a tratamento,
em relação à prevalência e fatores de risco. A gente tem alguns estudos publicados interessantes. E, dando uma geral em tudo que se tem na literatura, eu posso classificar isso para você da seguinte maneira. Hoje em dia, o que se fala de perna curta e as alterações ou as compensações, sobrecargas, patologias que elas podem gerar, é o seguinte: alguns artigos estão relacionando a diferença de membro com o aumento do risco de desenvolver patologias articulares degenerativas do quadril e do joelho. E alguns artigos também citam da lombar, especialmente em L5-S1, tá? Então eles estão correlacionando, estão fazendo essa ligação de pacientes que sofrem com doenças articulares degenerativas de quadril, joelho e L5-S1, com a presença de uma discrepância de membros inferiores. Sendo que a diferença de perna, quando se fala em doença articular degenerativa do quadril, se dá mais no lado da perna longa. E quando se fala em doença articular degenerativa do joelho, acontece com mais frequência do lado da perna mais curta, tá? Então, os artigos observacionais vêm demonstrando isto. São artigos excelentes, com excelentes qualidades metodológicas? Não são completamente, totalmente bem escritos, existem algumas falhas, pequenas falhas metodológicas, mas pelo menos já são resultados que começam a chamar a nossa atenção para esses fatores. Isso não quer dizer que o paciente com perna curta vai desenvolver doença articular degenerativa. Não. Mas naqueles que desenvolveram, encontraram uma maior incidência, uma maior associação com esses pacientes e a perna curta anatômica, tá? No caso do quadril, do lado da perna longa. Por quê? Porque eles falam que do lado da perna longa, vamos dizer aqui, membro inferior esquerdo. No lado da perna longa, quando a gente tem uma perna mais comprida do que a direita, esse fêmur ele vai estar um pouco mais desprotegido, descoberto nessa articulação. Enquanto do lado da perna curta, esse fêmur, na verdade, essa cabeça do fêmur vai estar mais protegida na cavidade glenoide. Então, do lado da perna curta, por ele estar um pouco mais desprotegido, ele tem uma maior tendência a desgaste, tá? A maior atrito, a maior sobrecarga e a maior desgaste no lado do quadril da perna longa. No lado do joelho, que é na perna curta, eles associaram isso mais ao aumento da sobrecarga, tá? No lado da perna curta, em alguns artigos, eles viram que ocorre uma maior sobrecarga articular. E pacientes que já têm uma determinada predisposição para desenvolver uma doença articular degenerativa ou já apresenta essa doença articular degenerativa, essa perna curta pode acelerar um pouco o desenvolvimento dessa patologia, tá? Então vamos deixar bem claro uma coisa, não quer dizer que paciente com perna mais curta ou paciente com discrepância vai desenvolver doença articular degenerativa, não. Mas nesses pacientes que já têm, foi observado uma maior prevalência de dismetria de membros. Tá? Então, quando a gente avalia um paciente desse, isto é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E existem alguns estudos interessantes. Por exemplo, teve um estudo publicado com quase 1000 participantes, pacientes. Eles são pacientes pós-operatórios de artroplastia total de quadril. E eles repararam que eles acompanharam esse paciente após a cirurgia por 3 anos e eles repararam que nos pacientes após a cirurgia de artroplastia total de quadril, aqueles pacientes que apresentaram depois da cirurgia uma diferença de mais de 10 milímetros da perna, eles apresentavam um prognóstico pior, uma evolução pior no quadro de recuperação. Tá? Então, depois da cirurgia, se teve uma discrepância de mais de 10 milímetros,
Esses pacientes que apresentavam essa discrepância apresentaram prognóstico pior nos próximos 3 anos de acompanhamento que esse estudo fez. Tá? Então isso é um estudo interessante em relação a esse assunto. Um outro estudo também analisou mais de 3.000 raios-x de pacientes que chegavam a uma clínica com dor lombar. Tá? Então era uma clínica de quiropraxia na Austrália, eles analisaram 3.000 pacientes que se queixavam de dor lombar e fizeram um raio-x da coluna e do quadril desse paciente. Tá? E eles observaram também, nesses 3.000, uma associação grande em desgaste articular do quadril e dismetria de membro e desgaste de L5, S1 também nos pacientes que tinham a dismetria de membros. Tá? Então foi uma pesquisa com uma amostra bem grande e que apresentou essa associação. Tá? Então foi muito interessante também. Teve um outro artigo que fez uma pesquisa em relação ao joelho, com quase 1.000 participantes, que também era realizado um raio-x naquele joelho de pacientes que já tinham doença articular degenerativa ou eram predispostos, eram mais suscetíveis a ter. Por quê? Porque já fizeram cirurgias de joelho, já eram pacientes que já tinham tinham sobrepeso, já tinham determinadas características que poderiam desenvolver uma doença articular degenerativa. E nesse estudo com quase 1.000 indivíduos que já têm doença articular degenerativa ou têm predisposição, eles também associaram essa doença articular degenerativa no lado da perna mais curta do paciente. Então eles viram que tinha uma perna mais curta, uma discrepância, e o joelho com o desgaste era do lado da perna mais curta. Então, em relação a estudos observacionais, esse é uma geral que a gente tem aí na nossa literatura. Tá? Como eu falei, não são estudos extremamente de alta qualidade. Tem falhas metodológicas, quando você vai ler a metodologia, como ela foi descrita, como ela foi feita, você identifica possíveis falhas, mas são estudos que já começam a nos dar um norte. Tá? Então a gente precisa ter atenção para isso. Então eu falei aqui dos estudos observacionais, eles não falam de tratamento, eles falam de prevalência e fator de risco da doença. Já partindo para os experimentais, que são os ensaios controlados, aleatorizados, ou seja, nesse tipo de artigo, eles dividem em 2 grupos, um grupo experimental e um grupo controle, e vão aplicar um tratamento em um desses grupos para comparar se vai melhorar em relação ao outro grupo. Então, por isso que esse é o melhor tipo de artigo para dizer se uma determinada terapia, se uma determinada intervenção funciona ou não. E aí, pensando em palmilhas para equilibrar a discrepância de membro, o que a gente tem na literatura de ensaios controlados aleatorizados em relação ao ajuste nas palmilhas do comprimento desses membros, ou seja, o tratamento da dismetria através de palmilhas. Nós temos apenas 2 estudos controlados aleatorizados, 2 somente na literatura. É muito pouco. Sendo que um é em 2005 e o outro é recente agora, do ano passado. O de 2005, na verdade, a gente pode até descartar ele, porque apesar dele ter falado que o tratamento com palmilhas, corrigindo essa discrepância, é eficaz, ele disse isso nas suas conclusões, mas é um estudo com muito baixa qualidade. Tá? A qualidade desse estudo é realmente muito baixa, tanto que recebeu uma nota 4 na escala Pedro, de 0 a 10. Então, realmente tem muitas falhas. Então, de 2, um de 2005 já descarta, não considera essas conclusões válidas, vamos dizer assim. Sobrou um agora de 2019, ano passado. Nesse de 2019, eles fizeram um estudo interessante. Não tem ainda a classificação, a nota Pedro, a base de dados Pedro ainda não deu a classificação para esse artigo, mas analisando a classificação dele, provavelmente ele vai ficar numa classificação boa, porque ele teve uma metodologia boa,
tiveram algumas falhas, mas provavelmente vai manter ele com uma nota boa na escala Pedro. E o que ele fala? Eles pegaram numa indústria, trabalhadores que trabalham de pé cortando carne nessa indústria, pegaram todos os trabalhadores e analisaram quais trabalhadores tinham uma discrepância de membro. No final disso tudo, de todos os trabalhadores, eles pegaram aqueles que tinham discrepância acima de 5 milímetros e de todos os trabalhadores sobraram 42 para participar dessa análise. 42 trabalhadores passavam o dia inteiro em pé cortando carne e que tinha diferença de membro e que tinha dor lombar. 42 participantes. Eles dividiram em 2 grupos. Um grupo experimental, que usou palmilha, e um grupo controle, que usou palmilha também, mas sem nenhuma compensação. Então eram 2 grupos. O experimental colocou uma palmilha com 70% da compensação que ele tinha, da diferença que ele tinha. Então se ele tinha no exame lá, se ele apresentou 10 milímetros, colocaram uma palmilha para ele com 7 milímetros. Palmilha nos 2 pés, sendo que o lado da perna curta com 70% da correção. E no grupo controle, eles colocaram um par de palmilhas, mas sem nenhuma compensação, tá? Ou seja, não ia fazer nenhum efeito. E o que eles perceberam? No final dessa análise, no final de 1 ano de análise, de follow-up, eles viram que a dor de quem participou desse estudo melhorou bastante. Então foi significativa a melhora da dor. Eles perceberam que os trabalhadores tiraram menos licenças devido à doença, devido à dor na coluna. Tá? Então foi um artigo que apresentou um resultado positivo, mas nesta amostra de 42 pacientes que trabalham numa fábrica de carne. Tá? Então quando a gente pensa na parte do estudo em si, teve uma metodologia muito boa, mas é uma amostra de 42 pessoas. Não dá para a gente falar que o mundo inteiro vai reagir dessa mesma maneira. Tá? Então é um artigo bom, que já nos deu um resultado positivo legal, mas que teve uma amostra pequena e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? Então, resumindo isso tudo, para finalizar essa parte do que temos de estudo científico em relação a isto, comprovaram, viram uma correlação de doença articular degenerativa do quadril, do joelho e da L5-S1 com pacientes com perna curta. E, em relação ao tratamento, temos somente um artigo que a gente pode levar em consideração, mas não tomando aquilo como verdade absoluta. Tá? Porque é apenas um artigo. Tá? Então a gente não é, por exemplo, uma revisão sistemática que pegou na literatura todos os artigos que falam sobre aquele assunto e chegou a essa conclusão. Não foi isso. É apenas um ensaio controlado, aleatorizado. Já nos deu um norte, mas não vamos levar isso como verdade absoluta. Mas não desconsidere essa possibilidade de correção. Beleza? Então, finalizamos essa parte de artigos. Vamos falar um pouco agora em relação às pernas curtas, propriamente dita. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos começar classificando essas pernas curtas, verdadeiras e anatômicas. Primeiro, a gente tem 3 possibilidades, tá? Tem 3 fatores que podem gerar uma perna curta no paciente. Quais são eles? Primeiro, uma diferença óssea, do tamanho ósseo ou da tíbia ou do fêmur daquele paciente. E aí estamos diante de uma verdadeira perna curta, quando a diferença é anatômica. Então essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade já é em relação à falsa perna curta, quando o tamanho do fêmur e da tíbia dos 2 lados são iguais. Ou seja, não tem diferença anatômica, mas ele tem algumas compensações que fazem com que o quadril dele desalinhe. Pode ser uma compensação no joelho, como por exemplo, um paciente pós-operatório de cruzado anterior que ficou com um limite da extensão, um déficit da extensão total do joelho, não consegue fazer a extensão total. Ou seja, é um joelho que fica inflexo. Esse joelho inflexo, consequentemente, vai fazer o quadril
desse paciente ficar um pouco mais baixo. Então ele tem uma falsa perna curta por um flexo de joelho, tá? Uma outra ocasião que pode gerar uma perna curta também é um valgo desse joelho. Às vezes tem uma fragilidade grande da musculatura póstero-externa do quadril, que estabiliza, né, esse movimento do joelho, evita o valgo dinâmico quando se tem uma boa qualidade muscular. Só que se o paciente tem um descontrole do lado direito e do esquerdo, ele pode ter um aumento desse valgo em um dos lados e o aumento do valgo vai gerar também um desnivelamento pélvico, uma falsa perna curta. Podemos ter isso também por um problema do quadril, como por exemplo, o paciente teve uma queda, caiu sentado em cima de um dos ilíacos. Pode ter ocorrido uma lesão que a gente chama de upslip, tá, desse lado. Esse quadril, devido ao trauma, esse ilíaco, devido ao trauma, superiorizou, bloqueou naquele movimento, e aí, consequentemente, vai dar um desnivelamento do quadril também e a gente precisa manipular, liberar esse movimento para equilibrar essa diferença. Outra questão importante também é o ilho-psoas. Uma tensão, uma hipertonia do ilho-psoas também pode causar o quê? Uma flexão do quadril. Uma flexão do quadril vai gerar, consequentemente, uma perna também mais curta, uma perna falsa, tá? Por quê? Porque é um problema do ilho-psoas, não é anatômico. Então, esses problemas, joelho, quadril, que eu acabei de falar, é a segunda possibilidade de uma perna falsa, uma falsa perna curta. Qual que é a terceira possibilidade? Também é uma falsa perna curta, só que é por um problema do pé, principalmente do arco longitudinal. Imagina seu paciente com os dois arcos, mas o direito é desabado. Se o arco longitudinal direito é desabado, consequentemente, todo esse membro inferior vai acompanhar esse desabamento. Então ele vai ter um desnivelamento dos ilíacos devido a um pé plano, a um arco longitudinal mais desabado. Então essa é uma outra possibilidade, tá? E a gente, no nosso dia a dia, quando o paciente chega pra gente, a gente precisa analisar com calma para diagnosticar. Esse paciente tem uma diferença da altura das cristas ilíacas? Tem, beleza. Se está diferente por quê? Será que é por uma verdadeira perna curta? Será que é por causa de uma falsa perna curta? E aí a gente vai ter que fazer uma avaliação para definir, porque de acordo com cada alteração o tratamento vai ser diferente. O tratamento para uma verdadeira perna curta é de um jeito, para falsa perna curta é de outro. Então é importantíssimo na hora de avaliar o paciente definir se aquela discrepância, aquela diferença ali da altura dos ilíacos é por uma verdadeira ou por uma falsa perna curta, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as duas. Qual que é a origem das duas pernas? Primeiro, verdadeira perna curta, como eu falei, diferença óssea, do tamanho ósseo, ou seja, no processo de crescimento, um lado cresceu mais do que o outro. Isso pode ser congênito, tá? Já da genética do paciente, desse crescimento, de algum fator na hora do crescimento, da estimulação do crescimento ósseo, pode ter dado essa diferença. Pode ser alguma lesão de epífise durante a fase de crescimento, que também pode interferir nesse padrão, tá? Então são alterações que vão interferir no momento do crescimento daquele paciente, tá? Pode ser também já saindo da parte do crescimento, mas depois que o paciente já passou da fase adulta. Pode ser um processo degenerativo articular grande, que isto também vai gerar toda uma alteração daquele membro e, consequentemente, uma perna mais curta por causa dessa degeneração, tá? Paralisias também são fatores que a gente consegue ver no consultório. Bom, basicamente esse. Cirúrgico também pode, por exemplo, como eu falei anteriormente no artigo, uma prótese total de quadril. Normalmente, depois de uma cirurgia, colocação de uma prótese, dificilmente o cirurgião consegue manter totalmente equilibrado. E é muito comum chegar paciente bem desequilibrado depois de uma cirurgia dessa. Então isso também pode acontecer. Já nas falsas pernas curtas, aí é tudo aquilo que eu falei agora anteriormente, no slide anterior.
Pode ser devido a um desabamento do arco longitudinal, pode ser devido a uma hiperpronação de retropé, pode ser devido a uma limitação da extensão total do joelho, um valgo dinâmico do joelho, pode ser devido a uma lesão de upslip do quadril ou tensão do ilho psoas. Isso tudo pode gerar uma falsa perna curta, tá? E como que a gente avalia esse paciente? Ou seja, o paciente chegou pra gente, nem sempre ele vai chegar falando para você, eu tenho uma perna curta, quero tratar. Raramente isso vai acontecer, para te falar a verdade. Normalmente ele vai chegar se queixando de alguma dor, joelho, quadril, coluna, e durante a avaliação é que você vai diagnosticar essa diferença, tá? Então, por isso que é sempre bom ter em mente, saber da necessidade que é avaliar, mas nem sempre a gente vai tratar isso daí. E eu vou falar isso daqui a pouco. Mas precisamos saber e, se tiver alguma alteração, diferenciar se é perna curta, verdadeira ou falsa. Então vamos falar primeiro da avaliação do paciente. Principalmente, vamos falar primeiro da avaliação do paciente com uma verdadeira perna curta. O paciente chegou para você com alguma queixa. Então, na hora da avaliação, a primeira coisa que você vai fazer é ver como que está o nivelamento da crista ilíaca. Então, como vocês podem ver aqui, vamos apalpar a lateral e perceber se tem algum lado mais alto do que o outro. Achou essa diferença? Bom, tem uma diferença. Será que essa diferença é por uma verdadeira ou falsa perna curta? Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Primeiro item a considerar, vamos dizer assim. Analisando os ilíacos. Imagina que aqui é a parte anterior do paciente e aqui é a parte posterior. Aqui é a espinha ilíaca póstero superior, essa daqui, espinha ilíaca póstero superior, uma visão de trás aqui do paciente. Aqui é a crista ilíaca e aqui é a espinha ilíaca antero superior. Então está aqui o quadril do paciente. Se esse paciente chega para você com uma verdadeira perna curta, provavelmente esses 3 pontos vão estar mais baixos, tá? Então, espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca antero superior e crista ilíaca, provavelmente os 3 estarão mais baixos na verdadeira perna curta, tá? Vamos seguir, depois eu vou falar da falsa. Nesse paciente, se você pede para ele fazer uma flexão de pé e você palpa as espinhas ilíacas pósteras superiores, você vai encontrar, quando ele descer, o lado da perna curta, essa espinha ilíaca vai estar mais baixa, tá? Então, esse é um outro sinal de que é uma verdadeira perna curta. A gente vai associar alguns fatores para chegar a essa conclusão. Então, a gente já viu 2. Terceiro, normalmente o paciente com verdadeira perna curta, quando ele faz essa flexão de pé, se a perna curta dele é a direita, ele vai apresentar uma gibosidade torácica contralateral, à esquerda. Então é aquele paciente que você vai ver aquela gibosidade, só que do outro lado da perna curta, tá? É um outro indicativo. Mais um teste para a gente fazer. Vamos botar esse paciente deitado, de barriga para cima na maca. E aí a gente vai estabilizar ele, deixar ele bem alinhado e vamos medir a altura dos maléolos. Se o quadril dele estiver bem alinhado na maca, numa verdadeira perna curta, provavelmente esse maléolo vai estar mais alto, tá? Ou seja, quadril, se você deixou equilibrado, o maléolo da perna curta, quando a gente for medir os dois, ele vai estar mais alto, por um encurtamento dessa parte óssea, tá? Ou então, quando você não estabiliza muito bem o paciente, você pode até encontrar o ilíaco de um lado mais baixo e o maléolo mais alto, como se ele tivesse encurtado mesmo, caracterizando uma verdadeira perna curta. Então, esses são alguns sinais durante a avaliação que a gente vai captando para chegar nesse diagnóstico. Se você quiser um diagnóstico mais preciso, aí você precisa fazer uma escanometria. E a escanometria precisa ser realizada pelo método de Farrell, tá? Escanometria normal não presta. A de Farrell já pode dar algum problema. Eu vou gravar um vídeo aqui, logo na sequência,
você vai ver que vai ter um vídeo falando de escanometria. Eu vou fazer um vídeo só falando dessa escanometria pelo método de Farrell, que é muito importante entender, tá? Então depois assista esse vídeo para compreender bem como é realizada essa análise. Se tiver que fazer uma escanometria, faça pelo método de Farrell. Se chegar para você alguma escanometria que não seja por esse método, desconsidera, tá? Não serve, não presta. Então eu vou fazer um vídeo na sequência aqui, depois que terminar esse, provavelmente vai ter um videozinho aqui sobre escanometria de membros inferiores, tá? E nos pacientes que apresentam uma verdadeira perna curta, pode ser que a utilização de uma palmilha para compensar seja indicado. Pode ser. Eu vou falar disso um pouquinho para frente, tá? Falamos da verdadeira perna curta. Vamos voltar agora e falar da falsa perna curta. Então, o que a gente encontra nesse paciente? Primeiro, vamos avaliar o paciente, a gente vai ver também aquela dismetria, aquele desnivelamento do ilíaco. Mas será que esse desnivelamento é por uma verdadeira ou falsa? Primeira coisa, a gente vai olhar lá para o pé. Se o pé desse paciente estiver com o arco desabado ou pronando um lado só, mais do que o outro, a gente vai colocar alguns calços, alguma compensação para estabilizar. Ou seja, estabiliza essa correção, essa alteração, estabilizando, ficando igual ao outro lado, a gente vai comparar lá em cima. Se normalizou a altura depois de ajustar o pé, bingo. A perna desse paciente é uma falsa perna curta devido a uma pronação ou a um desabamento do arco, tá? Descartamos a possibilidade de uma verdadeira perna curta. Então essa correção, você pode colocar um calço ali embaixo do pé, na parte medial, né, para elevar a borda medial. Então aqui o pé do paciente, esse aqui é um pé esquerdo. Se o paciente está pronando, a gente bota um calçozinho, a gente bota algum apoio aqui embaixo para quê? Para neutralizar. Neutralizando, ficando os dois lados iguais, a gente retesta para ver se equilibrou. Se equilibrou, ótimo, falsa perna curta por um problema lá no pé. Se mesmo corrigindo o pé não equilibrou lá em cima, a gente vai fazer outros testes. Ou, se você analisou, tem uma diferença e o pé a princípio está simétrico, vamos continuar analisando para ver se a gente acha algum indício se é verdadeiro ou falso, tá? Então, encontrou uma alteração lá no pé, estabiliza e retesta. Segundo teste, a gente vai fazer novamente aquele teste da flexão anterior do paciente. E aí, nesse teste de flexão anterior, se a gente corrige o pé, ou seja, a gente está utilizando aquele calço, corrigindo a alteração e a altura dos ilíacos se equilibrarem, tá? Essa altura ficar equilibrada dos dois lados, novamente eu tenho uma origem daquela perna devido a uma pronação daquele pé. Então é mais um teste para a gente confirmar a origem da perna curta, uma origem de uma falsa perna curta vindo de um problema do pé, tá? Segundo teste, saindo do pé agora, vamos analisar o quadril. Lembra que eu falei do quadril do paciente, quando ele tem uma verdadeira, os 3 pontos estarão mais baixos? Espinha ilíaca póstero superior, antes superior e crista ilíaca. Só que numa falsa perna curta, pode ser que esse ilíaco esteja o quê? Rodado. Ou anterior ou posterior. Se ele tiver ou anterior ou posterior, você vai encontrar uma espinha ilíaca póstero superior mais baixa, por exemplo, e uma anterior mais alta, ou o contrário, uma póstero superior mais alta e uma antero superior mais baixa, porque ele vai estar rodado, tá? Então, encontrou os 3 pontos mais baixo, provavelmente uma verdadeira. Encontrou um mais alto e o outro mais baixo, provavelmente uma falsa perna curta. E normalmente, nas falsas pernas curtas, quando você faz a flexão de pé do paciente, fazendo com que ele encoste a mão lá no chão, normalmente esse paciente não apresenta gibosidade. Tá? Na falsa perna curta, normalmente a gente não vê gibosidade nesse paciente. A princípio está relativamente equilibrado, no máximo uma diferença de tônus muscular, mas não gibosidade. Tá?
Terceiro teste, vamos para a maca, vamos deitar ele na maca e aí a gente vai fazer aquela comparação que a gente fez aqui no slide anterior. Então, se a gente tem um paciente com uma falsa perna curta, quando ele deita, quando a gente tira a ação da gravidade, as estruturas tendem a se equilibrar. Então, se a gente equilibra o quadril dele para analisar, para fazer o teste, provavelmente os maléolos estarão equilibrados também. Por quê? Porque o desalinhamento vem com a ação da gravidade. Quando ele está de pé, quando por algum motivo você coloca a sustentação do peso do corpo e o corpo começa a se adaptar. Quando você tira essa ação da gravidade, com ele deitado, alinha o quadril com ele deitado para não deixá-la desalinhada, deixa o quadril bem alinhado, provavelmente esses ilíacos, esses maléolos estarão bem alinhados. Então esse é um outro indício para uma falsa perna curta e mais uma vez, para a gente confirmar com mais certeza, através do método de Farrell, a escanometria pelo método de Farrell, que eu vou falar no outro vídeo aqui para vocês. Beleza? Então olha só, a gente avaliou o paciente. Depois recapitula direitinho esses pontos, porque é super simples na hora de avaliar a gente chegar nessas conclusões, não é difícil. Depois que pega uma prática, fica rápido avaliar, fica automático, você começa a entender bem como vai funcionar o corpo do paciente numa verdadeira e numa falsa perna curta. Diagnosticando esse paciente como uma verdadeira ou como uma falsa, o que a gente vai fazer agora? Agora vamos pensar em relação a tratamento. O paciente chegou para você com alguma queixa, ou no joelho, ou no quadril, ou na coluna, e durante a sua avaliação você viu que ele tem essa perna, e ela pode ser uma perna mais curta, verdadeira, ou uma perna mais curta, falsa. Tá? Então você já diagnosticou através desses testes. Você já sabe qual que é a alteração que ele tem. Ok, como a gente vai tratar esse paciente? Primeira coisa que eu quero passar. O tratamento dessas discrepâncias, a gente não leva isso como um tratamento isolado. Ou seja, meu objetivo vai ser equilibrar e esse paciente está tratado. Não. Essa é apenas uma etapa do tratamento. Tá? Então, primeiro deixa eu falar dos pacientes com falsa perna curta, do tratamento dos pacientes com falsa perna curta. Ele vai chegar com uma queixa, você vai avaliar o paciente como um todo. Um dos problemas que ele vai apresentar é a falsa perna curta. Tá? E aí, o que a gente vai fazer com esses pacientes? Na avaliação, a gente viu qual que é a origem do problema dessa perna curta, falsa, que pode ser o arco desabado, pode ser uma pronação, pode ser uma limitação da extensão do joelho, pode ser uma lesão do quadril em upslip ou póstero externo, pode ser uma tensão do psoas. Então, de acordo com essa alteração que você achou, você vai tratar, porque isso vai fazer parte do seu programa de tratamento. Não é somente este o tratamento, essa é uma parte do tratamento que merece atenção, porque como a gente viu lá nos artigos, existe uma associação de pernas curtas com alterações degenerativas ou na coluna. Como eu falei lá, não é que todo mundo vai apresentar isto, mas viram uma associação, então a gente tem que dar atenção para esse fator. Tá? Então esta vai ser uma etapa do seu tratamento. Acha a alteração que gerou essa falsa perna curta e trata ela além de todos os outros tratamentos que você vai fazer com o seu paciente. Se essa perna curta é devido a um desabamento do arco longitudinal ou uma pronação, primeiro, exercícios de fortalecimento da musculatura intrínseca e extrínseca do pé. Sempre muito importante para pacientes com desabamento do arco e pronação. Tá? Não adianta a gente só colocar uma palmilha e achar que vai resolver. A palmilha é muito boa, mas quando associada a exercício de fortalecimento. Aí sim a gente vê uma resposta muito boa do paciente. Então a gente pode colocar uma palmilha se o problema for a pronação ou desabamento do arco. A gente pode até colocar uma palmilha para estabilizar esse movimento, recuperar toda a mecânica do membro inferior e diminuir a sobrecarga, diminuir a dor do paciente. Junto a isto, vamos passar todo um programa de fortalecimento muscular para essa musculatura intrínseca e extrínseca. Combinado? Segundo ponto, se há o problema do joelho,
se é, por exemplo, uma limitação da extensão, por uma fratura, por uma cirurgia, por uma doença infecciosa, vamos tentar tratar e liberar um pouco esse movimento articular. A gente sabe que nem toda limitação a gente consegue restaurar, restabelecer novamente aquele movimento. Mas certamente o que você conseguir ganhar já vai ser de grande ajuda para o seu paciente. Lá no quadril, se a musculatura posterolateral está fraca, gerando um valgo de joelho, consequentemente um desalinhamento dos ilíacos, vamos trabalhar essa musculatura posterolateral. Glúteos, piriforme, trabalhar bem toda essa musculatura estabilizadora do quadril para sobrecarregar tanto menos o joelho quanto também a coluna desse paciente. Ou se é um problema do psoas, vai lá e tenta liberar, vamos fazer um trabalho de liberação do ilho psoas desse paciente para liberar essa tensão e, consequentemente, estabilizar, restabelecer esse equilíbrio. Então essas são algumas dicas de tratamento quando a gente está diante de um paciente com uma falsa perna curta, ok? Quando a gente está diante de um paciente com uma verdadeira perna curta, aí já não é tão simples assim. Por quê? Porque nem sempre o paciente com uma verdadeira perna curta vai precisar de uma palmilha para corrigir isso. E aí a gente não tem muitos artigos científicos que comprovem isso. Tem apenas aquele um artigo, aquele ensaio controlado aleatorizado que eu falei para vocês, mas é apenas um artigo, tá? Então não dá para a gente bater o martelo que é aquilo que vai funcionar, mas a gente sabe que funcionou, tá, nesse estudo, que foi um bom estudo, então pode ser um recurso que a gente pode utilizar com os nossos pacientes. Mas eu sempre oriento o seguinte, vamos tentar estabilizar esse paciente com uma palmilha em último caso. Vamos buscar por outros tratamentos. Primeiro, vamos ver se aquele paciente tem algum bloqueio articular, alguma perda de mobilidade, as articulações não estão funcionando bem, causando toda uma compensação. Vamos tratar, liberar com uma osteopatia, com uma terapia manual, quiropraxia. Vamos ajustar bem. Ajustou bem, ele ainda continua, né, com dor, se queixando, vamos fazer um trabalho de fortalecimento muscular, porque certamente essa discrepância vai dar desequilíbrio. Então, um trabalho de fortalecimento e um trabalho de estabilização muscular é muito importante para tentar buscar um equilíbrio dessa musculatura. Não é buscar um alinhamento perfeito. O paciente não precisa ter um alinhamento perfeito. Mas quanto mais bem equilibrado ele tiver, melhor. Tá? Então vamos buscar esse equilíbrio, talvez com uma liberação miofascial, com um trabalho de equilíbrio muscular, com um trabalho de estabilização e ver qual que vai ser essa melhora. Muitas das vezes isso é o suficiente para tratar o paciente. Tratar a mobilidade articular, liberação muscular e equilíbrio através de fortalecimento e trabalho de estabilização. Isso normalmente já é o suficiente para esse paciente sair da crise ou sair daquele quadro agudo de dor, seja lá o que for. Se mesmo assim o paciente não evoluiu, não melhorou 100%, ainda tem algo para melhorar, para evoluir, aí a gente começa a pensar um pouco na questão das palmilhas, tá? Porque pode ser que aquela diferença esteja sendo suficiente para não deixar o paciente recuperar 100%. Então, depois de feito esse trabalho, aí a gente começa a pensar numa palmilha para dar uma melhor estabilidade, porque às vezes com a fisioterapia a gente não conseguiu equilibrar bem, porque não foi suficiente com o trabalho manual. Então, às vezes é necessário a gente fazer um ajuste. Mas deixa esse ajuste com a palmilha para compensar essa altura como última alternativa. Trata tudo antes e depois use esse recurso, caso ainda você ache que tem alguma coisa para melhorar. E normalmente essas palmilhas, com a compensação, a gente quase nunca compensa 100% da diferença. Então, se ele chegou para você com uma diferença de 10 milímetros, não começa com 10 milímetros. Começa ali com 50%, 60% da alteração que ele tem, deixa ele usar essa palmilha aí por uns 2 meses para sentir como que se adaptou.
Se adaptou bem e acabou o problema, você não precisa nem mais mexer. Deixa do jeito que está. Se sentir que depois ainda dá para melhorar, aumentar um pouquinho, vai fazendo isso aos poucos, mas normalmente não é necessário chegar ao 100% de correção. Tá? Fora isso, eu vou dar uma outra dica de uma coisa que eu uso no consultório e que me ajuda bastante. Tá? Para decidir se eu vou usar uma palmilha, se eu não vou e qual a altura que eu vou utilizar. Então, tem duas alternativas. Primeiro, pegando calços e colocando debaixo do pé do paciente para ir equilibrando esse quadril e testando como que está a mobilidade sacroiliaca, mobilidade lombar, tônus muscular para ver se está ficando com um tônus muscular melhor, mais bem equilibrado. Essa é a primeira alternativa, mais simples, tá? Compensar e ver como que o paciente se sente, se está confortável para ele, se a mobilidade está melhor, se o tônus da musculatura está melhor. Primeira e mais simples opção para se fazer. A segunda, que é um pouco mais cara, vamos dizer assim, é usar um eletromiógrafo, que eu uso, tá? O que eu faço com os pacientes? Quando eu vejo que ele tem uma verdadeira perna curta, eu coloco os eletrodos nos paravertebrais e nos glúteos, e aí eu vou testar qual que é a atividade dessa musculatura sem nenhuma compensação e vou introduzindo os calços para ver qual que é a altura que essa musculatura vai apresentar mais bem equilibrada. Tá? Ela não precisa ficar 100% equilibrada, mas se colocando uns calços eu já vejo que melhorou bem o equilíbrio muscular, ótimo, aquilo para mim é um bom indicativo de que aquele calço provavelmente vai ter bons resultados. Então eu uso isto, recomendo, acho bem válido, o índice de acerto é bem grande, tá? Só que um AMG não é tão barato, tá? Um eletromiógrafo é relativamente um pouco caro, vamos dizer assim, tá? Mas vale a pena, não só para isso, como para várias outras coisas, não precisa usar só para isso. Mas para esse exemplo específico do assunto que a gente está falando hoje, eu uso e funciona muito bem. Uma dica aí para quem quiser utilizar, quem já tiver, melhor ainda, perfeito. Tá bom? Então essa é a linha do tratamento que eu sigo para quem tem uma verdadeira perna curta e para quem tem uma falsa perna curta. Espero ter conseguido aqui esclarecer bem essas diferenças, esclarecer bem essa parte do tratamento de uma perna curta verdadeira para uma falsa. Espero que você tenha entendido bem essas diferenças. Tá? Se você não costuma avaliar muito os pacientes com essas diferenças, pratica somente com a prática, que isso vai ficar automático. Então, todo paciente que chegar, avalia, vê como que está essa diferença, vê se realmente ele tem alguma alteração, mesmo que você não vá mexer. Mas pelo menos você já conhece o paciente, já sabe, aquele paciente é um paciente que realmente tem uma perna mais curta, não mexi, mas quem sabe quando ele voltar a se falar que não evoluiu bem, é uma possibilidade aí a mais para a gente poder ajustar e melhorar o padrão de dor desse paciente. Tá? Então pratica isso, eu acho bem válido a gente dar bastante atenção para esse equilíbrio, porque querendo ou não, o quadril, a pelve, é o nosso centro, tá, de equilíbrio ali. Se qualquer coisa no quadril e na pelve modifica, membro inferior e tronco vai ser modificado. Então ter um bom equilíbrio não quer dizer que é o equilíbrio correto, 100%, um equilíbrio exato, não é isso. Mas se esse equilíbrio estiver gerando sobrecargas, buscar um melhor equilíbrio certamente vai fazer bem para esse paciente. Tá? Então passe a dar um pouquinho de atenção para essa questão também, que eu acho que isso pode ajudar bastante na sua evolução clínica com o seu paciente. Beleza? Vou logo em seguida aqui tentar fazer um vídeo sobre a escanometria pelo método de Farrell e se puder assista, que eu acho que vai complementar bem tudo isso que eu falei aqui agora. Tá bom? Um abraço, até a próxima.